Se você ouve a palavra mutantes, você se lembra de almoço? Brincadeira, gente. Toda vez que nós falamos em mutantes, nós nos lembramos dos X-Men. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Fala, galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd. E no vídeo de hoje, eu vou contar aqui pra vocês um pouco da história dos mutantes, dos X-Men. Quando foram criados, quem deu origem a esses personagens. Vamos falar sobre adaptações que já foram feitas e, claro, quadrinhos, né? Então, vamos conversar um pouco sobre esse tão vasto e tão antigo universo de quadrinhos que são os mutantes, desde seu lançamento até os dias mais recentes. Pelo menos assim, uma parte, porque, acredite, eu vou ter que parar um pouquinho, porque é muita coisa dos anos 2012 pra cá, mais ou menos, as coisas ficaram bem loucas. Mas o negócio ficou ainda maior. Mas, bora pro vídeo. E, é claro, não se esqueça do seu like, comente, compartilhe. Isso ajuda muito o canal no crescimento dele. É a ajuda de vocês, a gente já bateu os 100 inscritos. Espero que no lançamento desse vídeo nós já estejamos com mais. Mas é com a ajuda de vocês que a gente vai chegando lá. Beleza? O universo dos mutantes, ele foi inicialmente criado nos quadrinhos, mas nós tivemos animações, tivemos filmes, séries, até séries também, tivemos até, como se poderia chamar aquilo, é uma espécie de animação com um formato exatamente igual ao de um quadrinho. Todos os desenhos, tudo é muito parecido, assim. Eu esqueci o nome que se dá, mas também teve essa adaptação, se não me falha a memória, tem na Netflix. E claro, o grupo dos X-Men, quando ele foi criado, começou com adolescentes. Pois é. Assim como aconteceu com o Homem-Aranha, aconteceu com os X-Men também. Eles começaram como adolescentes, como jovens. Eles foram recrutados pelo professor Charles Xavier. E, por causa disso, cada um tem a sua própria habilidade, foi adicionada à equipe e os 5 primeiros começaram ali. No caso, o Scott Summers, o Ciclope, o Bob Drake, o Robert Bob Drake, o Homem de Gelo, Jean Grey, a Garota Marvel, Hank McCoy, o Fera, e Warren Worthington III, o Anjo. É um grupo bem heterogêneo. De início só tinha uma personagem feminina, que era a própria Jean Grey, mas com o tempo foi aumentando bastante a quantidade de personagens femininas no grupo. E esse grupo, como eu disse, era formado por jovens. Ciclope tinha suas rajadas ópticas, por isso o nome Ciclope, né? Jean Grey, além de telepata, telecinética. Bob Drake é o Homem de Gelo. Bom, não preciso falar nada, né? O cara usa gelo. O Anjo tinha asas, capacidade de voo. E Hank McCoy, além de ser extremamente inteligente, o que não necessariamente é um superpoder, mas ele é muito inteligente. Ele tem força e agilidades muito acentuadas, muito fora do normal. O grupo foi criado em 1963 por Stan Lee, que queria colocar o nome do grupo de The Mutants. Só que o editor-chefe da época, o Martin Goodman, ele não gostou do nome, achou que seria estranho. As pessoas não iam entender o que seriam mutantes. Então, por causa disso, Stan Lee colocou o nome de X-Men. Como se todo mundo fosse entender o que são os X-Men, né? No universo Marvel, naquele período, as pessoas achavam que os mutantes eram o próximo passo da evolução. E, por causa disso, eles adquiriram superpoderes. Ou, em alguns casos, eles não tinham nenhum poder, só uma aparência diferente. E isso, é claro, gerou preconceito. Muito preconceito, tanto que ele permanece até os dias atuais nos quadrinhos da Marvel. Como eu havia dito no início, o grupo foi criado pelo cientista Charles Francis Xavier, ou Professor X, o codinome dele. Ele
tinham a sua ideia de que existia a possibilidade de seres, mesmo diferentes, com poderes, poderem coexistir bem com os seres humanos normais, pessoas que não tinham poderes. Mas claro, como todo personagem que tem essa boa ideia para o mundo, né, de uma coexistência, existe também o seu rival, que é o nosso queridíssimo Erik Lehnsherr, ou Magneto. Um mutante também, só que ele, diferente do Xavier, ele tem uma ideia muito diferente para os humanos, no caso para os mutantes. Ele não acredita que humanos e mutantes possam coexistir. Para ele, os mutantes têm de reinar sobre os humanos, porque no pensamento dele, os mutantes são superiores. Tanto que é por isso que no universo Marvel é chamado de Homo Superior. E por causa disso, ele acredita que os humanos nunca iriam aceitá-los. De certo modo, ele não está errado. Os humanos realmente nunca aceitaram os mutantes. Mas é claro que com as atitudes que ele toma também não ajuda em nada. O Magneto também acaba não ajudando em nada disso. E além do próprio Magneto como seu principal antagonista, os X-Men, eles também têm outros vilões, tanto humanos mesmo, ou alienígenas, robôs, outros mutantes mesmo, são vilões recorrentes dos X-Men, como o Apocalipse. Então, eles não tinham apenas o preconceito e a desconfiança humana como inimigos, mas pessoas de sua própria raça, entre aspas, já que eles fazem parte dos seres humanos do planeta, então todos são da mesma raça. Mas aqueles que são parecidos com eles, que têm poderes como eles, também agem como antagonistas. O que é uma dualidade bem interessante, né? Uma questão da filosófica dentro do universo dos X-Men bem interessante. Nas primeiras histórias do grupo, os personagens eles mantiveram essa formação dos 5 personagens principais, mas com o tempo foram adicionados outros, como Alex Summers, que é o irmão de Scott, o Destrutor, e Lorna Dane, a Polaris. Só que, é claro, começou a ter um grande problema que acontece muito com os quadrinhos, é que por mais que eles lancem vários números, as histórias às vezes tendem a decair um pouco na qualidade, ficam meio repetitivas, sabe? E naquele período dos anos 60, tinham muitas histórias em quadrinhos, a Marvel também estava no seu começo, e por causa disso aconteceu esse problema com os X-Men, que as histórias começaram a perder muito, né, cair muito nas vendas, e ela pausou no número 66, e só dando sequência mesmo depois no número 93. Pra vocês terem uma noção de quanto tempo se passou. Já nos anos 70, Len Wein e Dave Cockrum, que era um artista, roteirista e artista, respectivamente, eles assumem o título dos X-Men e continuam lançando mais histórias. Só que aí eles já colocam novos personagens, eles mudam a equipe também. Agora nós temos uma equipe bem diferenciada mesmo. Aqui nós temos John Proudstar, o Pássaro Trovejante, Piotr Nikolaevich Rasputin, ou Peter Rasputin, Colossus, Kurt Wagner, o Noturno, Shiro Yashida, o Solaris, Sean Cassidy, o Banshee, Ororo Monroe, a Tempestade, e Logan, ou no seu nome original, James Howlett, o famosíssimo Wolverine. E com o passar do tempo, mesmo com o retorno das histórias, os roteiristas e desenhistas são alterados, são modificados de novo, né? Sempre acontece isso, a rotatividade de desenhistas e roteiristas nas histórias. E Chris Claremont e John Byrne substituem o Dave Cockrum e o Len Wein. A partir daí eles trabalham ainda mais a questão de preconceito, trabalham mais outros temas como viagem no tempo,
realidades alternativas. Esses estilos de histórias ficaram muito comuns nos X-Men, principalmente hoje em dia. Isso acabou modificando muito o título dos mutantes. E eles adicionaram algumas sagas, coisa que era bem rara naquela época, bem difícil de se ter. Uma saga Proteus, Dias de um Futuro Esquecido, que é uma história excelente. E, pra mim, uma das histórias das mais legais também dos X-Men, que é Deus Ama, o Homem Mata. Essa é uma história top de linha dos X-Men. Se você nunca leu Dias de um Futuro Esquecido e Deus Ama, o Homem Mata, leiam. É muito, muito boa. E, é claro, a partir desses anos 80, os personagens dos X-Men, né, o título X-Men começou a fazer muito sucesso. Já com a entrada do Claremont e do Byrne, as histórias tiveram um bom absurdo. Foram criadas novas equipes, sim. Além dos X-Men, nós tínhamos o X-Factor, a X-Force e o Excalibur. 3 grupos distintos, mas que também trabalhavam as questões dos mutantes ao redor do mundo. E claro, por causa disso foram adicionados novos personagens, como Kitty Pryde, a Lince Negra, Vampira, Cristal, Psylocke, Capitão Britânia, Longshot, Jubileu, Gambit, Rachel Summers, que é a filha do Scott, da Jean Grey de uma realidade alternativa, os Morlocks, que é o grupo de mutantes que tem algumas deformações físicas e por isso eles de início têm uma certa inimizade com os X-Men, mas com o passar do tempo as coisas vão melhorando. E a Doutora Moira MacTaggart, que é uma grande aliada dos mutantes e a grande amiga do Charles Xavier, tendo até mesmo tido um romance com ele muito tempo antes. E, é claro, foram criados também mais vilões, como Emma Frost, a Rainha Branca, e a própria Mística. Mas como eu disse já no início, uma das coisas que mais tiveram nos X-Men foram sagas. E, claro, para quem não sabe, o conceito de sagas começou lá em 1984 com a saga que foi Guerras Secretas, da própria Marvel. Mas que tomou uma grande proporção mesmo foi com a DC, com Crise nas Infinitas Terras. E por causa disso, as questões de saga no universo Marvel e DC e as editoras ficou cada vez mais comum. E tanto que foram lançadas diversas sagas. Diversas mesmo. Mas claro, só para dar uma noção aqui para vocês das sagas assim mais importantes, por assim dizer, dos X-Men, tem uma lista. Eu vou citar aqui algumas delas, que são Magneto Triunfa, Massacre de Mutantes, Queda de Mutantes, Programa de Extermínio, A Saga da Ilha Muir, A Canção do Carrasco, Atração Fatal, Aliança Falange, A Era do Apocalipse, e essa foi uma das sagas que eu acompanhei dos anos 90, por sinal eu gosto um cadinho dela, apesar de não ter acompanhado tudo. Massacre, Operação Tolerância Zero, E de Extinção, Planeta X, Dinastia M, Dizimação e Gênese Mortal. É claro que existem muitas outras. Eu só citei essas aqui. Mas existem, quase que infinitas sagas. Tem muitas sagas dos X-Men, até mesmo as mais recentes, como Potência de X, e outras que já estão sendo lançadas. Então, assim, é difícil você pegar e fazer uma lista completa de todas elas. Dá pra fazer, mas isso é papo para um outro vídeo. Se vocês quiserem que eu faça esse vídeo, deixa aí nos comentários, que aí eu faço um vídeo com todas essas sagas, com tudo que foi lançado, e um resuminho de cada. Fica aí para vocês, fica na escolha de vocês. Mas é claro que, além dessas sagas, nós
que algumas eu já mencionadas, né? Existem também as adaptações. Tá, o que é uma adaptação, né? Pô, nessa altura do campeonato, se ninguém souber o que é uma adaptação é difícil, mas eu vou explicar brevemente. Adaptação é exatamente isso, adaptar. É você tirar de um formato e passar para outro. No caso, quadrinhos para livros, então você já vai adaptar porque não tem imagens. Quadrinhos para um filme, então você tem que colocar às vezes mais diálogo, colocar mais umas cenas ali que não existia na obra original, que às vezes fica muito rápido, então você tem que adaptar isso. Então a adaptação é exatamente isso. E no caso dos X-Men, nós tivemos tanto as animações quanto filmes animados também, mas vamos falar um pouco de cada. Uma delas que foi lançada já há muito tempo foi Pride of X-Men. Era um piloto de uma série de animação, só que ele não foi pra frente e acabou ficando só como um curta. Depois foi lançado em DVD. Mas é bem legal assistir, é bem interessante. Ela pega uns pedaços de algumas histórias dos X-Men, se não me engano, do Asteroide M. E é bem maneira essa história. Vale a pena vocês assistirem esse filme. E lá nos anos 90, claro, nós tivemos X-Men The Animated Series. Para quem não sabe, nos anos 90 foram lançadas algumas animações do universo Marvel. Tinha X-Men, Homem de Ferro, Homem-Aranha, Surfista Prateado, Hulk. Então, você tinha personagens comuns do universo Marvel tendo suas séries animadas e ficou muito legal. Eu cheguei a acompanhar algumas delas. No caso, acompanhei o Homem-Aranha e X-Men, que foi os que mais fizeram sucesso. Na época só tinha TV aberta, então era bem mais difícil de você pegar. Se você tivesse TV a cabo, beleza, era bem mais fácil, mas a maioria das pessoas não tinha, como era o meu caso. E aqui eles adaptam diversos arcos nessa animação, que vieram dos quadrinhos mesmo, são muito bem feitas. Cara, é uma série muito legal, tem 5 temporadas e você consegue assistir no Disney Plus. Na Disney Plus tá tudo completo e já com a promessa de lançamento da 6ª temporada, que no caso vai ser X-Men 97, seria a 6ª temporada da série. Então, já fica aí no aguardo para poder assistir. X-Men Evolution. Lembra quando eu falei sobre o almoço? Pois é, quem nunca não assistiu X-Men Evolution almoçando antes de ir para a escola? Pois é, gente. X-Men Evolution foi uma animação muito bem feita, colocando os X-Men como adolescentes numa escola, tendo seus problemas cotidianos de adolescente, seus dramas, mas claro, trabalhando tudo aquilo que X-Men tem. Todo o lore de X-Men, tudo aquilo que existe na franquia X-Men dos quadrinhos, foi colocada para a série. É uma série excelente. Se você não assistiu, não é tão difícil de encontrar. É bem legal. Tá em 5 temporadas, fechadinha. Eu queria muito que tivesse uma 6ª, mas fazer o quê? Acho que todo mundo queria. Mas tá lá, vocês podem assistir, é muito, muito bacana. Vale super a pena. Wolverine e os X-Men. Essa aqui já é uma animação mais nova e o protagonista, claro, é o Wolverine. Ele se torna o líder dos X-Men. Aqui nós já vemos uma saga adaptando a saga da Fênix. Tem um pouco do que seria, na verdade, que seria a 2ª temporada, era a Era do Apocalipse. E não foi feita. Infelizmente não foi feita. Queria muito que tivesse sido lançada porque é uma animação muito boa, cara. Eu particularmente gostei muito, achei fantástico a liderança pro Wolverine, algo que sinceramente pouca gente trabalhou. Acho que nos quadrinhos eu não lembro tanto assim do Wolverine como líder da equipe. Porque normalmente a gente pensa no Wolverine que é o cara mais agressivo do grupo, mas ele é o cara mais experiente. Ele é o cara mais velho. Então ele não é só um poço de raiva. Ele é um cara sábio também. E, sinceramente, eu gostei muito dessa animação.
queria muito que tivesse uma continuação. Mas fica aí a dica pra você, dona Marvel. Escuta a gente aí. X-Men Anime. Isso mesmo que você ouviu. Anime. Uma animação japonesa de X-Men, trabalhando as histórias já após anos 2000. E sinceramente eu gostei. Claro, teve algumas coisas que são meio rapidinhas, assim, né? A trama é muito rápida. Mas claro, também a animação só tinha 13 só tem 13 episódios, é uma temporada só. Se tivesse mais uma temporada, ou pelo menos uns 18 episódios, eu acredito que a série iria trabalhar melhor alguns personagens. Mas, sinceramente, eu gostei. Fica a minha dica aí para vocês assistirem. É uma produção feita pelo estúdio Madhouse. Então você tem uma qualidade de animação muito boa. Vale muito a pena. Você consegue assistir essa animação pela Netflix. E claro, né, a maioria das séries essas animações que eu estou falando aqui, você consegue assistir ou na Netflix, ou na Disney Plus, ou na HBO Max. Na HBO Max, se não me falha a memória, somente X-Men Evolution. As outras você consegue em todos esses outros serviços de streaming. Então, não é difícil de vocês encontrarem. É bem fácil. A maioria das pessoas tem pelo menos uma dessas formas de assistir. Então, fica aí a dica para vocês. E um outro detalhe que é interessante se falar de adaptações foram para livros. Pois é. Para quem pensa que só lê quadrinhos que você conhece mutantes, não. Os mutantes também foram adaptados para livros. Um deles é X-Men Espelho Negro. Esse aqui foi o primeiro livro que eu li adaptado dos mutantes. Cara, que história fantástica. É incrível, esse livro é incrivelmente bom. Ali a gente vê o grupo dos X-Men numa situação extremamente difícil, sem os poderes deles, e com tudo que tá rolando na história, para eles descobrirem quem é o vilão. E quando você percebe que o vilão, ele é mais não é tão vilão assim, olha, você fica numa dualidade. Algo que é muito comum nos quadrinhos X-Men, você não saber exatamente quem é o vilão totalmente, né? Que nem todo mundo ali é vilão, né? Não é tão preto no branco. É bem legal, é um excelente livro. Eu recomendo, não é difícil de achar. É bem fácil de você conseguir. Você acha fácil na internet, até em lojas físicas mesmo. Olha, baita livro. X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Lembra que eu tinha falado de uma das sagas que era essa? Pois é, eles adaptaram ela para livro. E olha, ficou muito boa. Eu vou ser sincero que eu li, eu gostei muito, e muito mesmo. Porque é uma baita de uma história, uma das histórias mais impactantes dos X-Men. Cara, é fantástico, é simplesmente fantástico. E também é de fácil acesso, você acha muito fácil para ler, até mesmo pelo Kindle. Vale super a pena. Secretas. Para quem não lembra dessa história, aqui nós temos um personagem chamado Beyonder que transporta heróis e vilões para um lugar chamado Mundo de Batalha, ou Battle World. Nós temos aqui nessa história o vilão Beyonder que transporta os heróis e vilões para um planeta chamado Mundo de Batalha, ou Battle World. E nesse lugar, aquele que conseguir vencer vai receber poder, ter um desejo realizado. E dentro dessa história nós temos os mutantes. Os mutantes estão ali. E cara, é um baita livro. E, é claro, se nós fizermos adaptações para livros, temos também para filmes. E nesse caso, começou lá nos anos 2000 com X-Men o filme. A partir daí, nós tivemos já a sequência, 3 anos depois, com X-Men 2, que é excelente, um ótimo filme. O primeiro também é bom, mas o segundo foi melhor. E, em 2006, foi lançado X-Men o Confronto Final. Esse já não foi tão bom, mas, né, é um filme que diverte. É um filme que diverte.
Aqui nós já temos algumas adaptações, como a saga da Fênix Negra. Então, assim, essa parte eu acho que não foi tão boa, né? Mas, enfim, não é um filme assim que se diga que é horroroso, mas é um filmezinho, é um filme bom, né? É um filmezinho bom. Mas claro, tem gente que gosta muito, tem gente que detesta. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. E claro, se nesses filmes nós tivemos como um dos personagens principais, foco principal, o Wolverine. E ele realmente meio que roubou a cena. O Hugh Jackman roubou a cena. Em todos os 3 filmes, ele teve um ponto focal em todos eles. E todos eles mostrando um pouco também do passado dele, como isso se reflete no presente dele. Por causa disso, os produtores resolveram lançar X-Men Origins Wolverine, mostrando muito mais do passado dele e da relação dele com o Dente de Sabre, coisa que não foi tão explorada nos filmes. O Dente de Sabre ele aparece só no primeiro filme, se eu não me engano. Então, ficou esse ato aí com o personagem. Mas é bem legal, particularmente eu gosto desse filme, especialmente do primeiro. E, por causa disso, gerou uma sequência de filmes. Só que ao invés de lançar um segundo filme, eles lançaram X-Men Primeira Classe, em 2011. Baita filme incrível, muito bom dos X-Men. Gostei muito dessa questão de mostrar a origem deles, né? Realmente valeu a pena, que é um ótimo filme. Temos ali um pouco mais da relação do Xavier e do Magneto. É muito, muito legal. 2 anos depois, foi lançado Wolverine Imortal, que já dá sequência do primeiro filme do Wolverine e um pouco no caso, no final de X-Men, o confronto final. Mas todas essas histórias, elas acabam coexistindo, se interligando. Especialmente o final do último filme da primeira trilogia, que é o confronto final, esse do Wolverine e o Primeira Classe. Por quê? O filme que veio em sequência foi Dias de um Futuro Esquecido. Que, cara, é fantástico. É um filme muito bom dos X-Men. Aqui nós temos o Wolverine como protagonista da história. Temos o Magneto, o Xavier dos mais jovens e os mais velhos. Aqui nós vemos o grupo do futuro e o que acontece no presente deles. Cara, é muito legal. Tem viagem no tempo. Dá uma malucada, realmente, que viagem no tempo sempre dá uns probleminhas, mas é fantástico, é excelente mesmo. Sinceramente, assistam. Mas para isso vocês vão ter que ver todos esses filmes antes. Então, sinto muito, mas mesmo assim vai valer a pena. Acredite em mim. Já na sequência, não é um filme com protagonista mutante, mas que tem mutantes no seu universo, que é o Deadpool. O universo dele é o mesmo do universo de X-Men. E nós temos ele interagindo com os mutantes, especialmente com o Colossus. Logo após, em 2016, foi lançado X-Men Apocalipse. Esse já não foi muito bom, infelizmente. Não temos o protagonismo também do Magneto, do Xavier, da equipe deles, no caso da equipe do Xavier. É bem interessante em alguns aspectos, mas eles pecam em outros. Eu sinceramente gostaria que tivesse trabalhado melhor. Já o último filme, o Wolverine como seu protagonismo, né, foi Logan, de 2017, que finaliza a história dele dentro do universo dos X-Men. Então, se você não conhece essa história, você teria que assistir tudo antes, né? Especialmente até o Dia de um Futuro Esquecido. E, a partir daí, assistir Logan. Mas o filme é aclamadíssimo pela crítica e pelos fãs. Então, vocês imaginam que é uma baita história. E se você conhece os quadrinhos do Wolverine, tá nesse mesmo tom. Então, tá valendo a pena. E a partir daí foi um filme por ano de mutantes. Nós temos já em 2018
Deadpool 2, colocando mais mutantes na história, além dos que já tinham aparecido no primeiro filme. A gente tem Deadpool, além do Deadpool, no caso, né, que é o personagem principal, nós temos o Cable e a Dominó. Dois personagens muito famosos do universo de X-Men, nos quadrinhos, que eram famosíssimos especialmente por causa da X-Force, um grupo que eles lideravam. Então, esses dois personagens são ativos no filme e muito importantes, pelo que eu soube. Eu não vi o segundo filme, na verdade eu não vi nenhum dos filmes de Deadpool, mas enfim. E, por último, desse novo universo de X-Men, né, de primeira classe, nós temos X-Men Fênix Negra, que adapta exatamente o arco da Fênix Negra dos quadrinhos. Só que, mais uma vez, o filme parece que não foi muito bem aceito. Que o arco da Fênix Negra no confronto final não foi muito bom, mas o filme em si não é todo ruim, mas parece que esse pessoal detestou. Eu não sei, eu não assisti ainda, então não posso dizer se é bom ou ruim. Assim que eu assistir, eu falo com vocês. Prometo que eu falo com vocês. Se não aqui no YouTube, lá no Instagram. E o último filme do universo de Mutantes, lançado no cinema, foi Novos Mutantes, de 2020, que adapta o arco do Bill Sienkiewicz, que é aclamadíssimo nos quadrinhos. Todo mundo que leu esse arco do Bill Sienkiewicz gosta. E assim, eu lembro, acho que é do Bill Sienkiewicz mesmo. Se não for dele, é um outro autor, mas também fez muito sucesso, que o Bill Sienkiewicz, ele pegou esses personagens dos Novos Mutantes e elevou para outro nível com a arte dele. Então todo mundo gosta da arte desse cara, do trabalho dele. E eu tenho quase certeza que é o arco dele, sim. Mas eles adaptaram esse arco dos quadrinhos e acho que é o arco do Urso Espiritual, acho que é esse o nome. Eu nunca li, mas acho que eu vi a resenha dele um tempo atrás. E por causa disso, eles resolveram lançar para o filme, mas parece que não foi bem feito. A proposta que se tinha para o filme, eles não entregaram, pelo menos é o que a maioria das pessoas diz. Eu não vi o filme e não posso julgar, mas para quem assistiu, fica aí a dica para me falar se vale a pena gastar 1h30 do meu tempo para ver esses dois últimos filmes aí. Acho que é 1h30 cada filme, então deixa aí para vocês me dizerem nos comentários. Mas claro, além de filme, nós tivemos uma série também, que é The Gifted. Essa série que tem como personagens principais dois adolescentes. Eles são personagens desconhecidos, mas alguns personagens dos quadrinhos, como Pássaro Trovejante e Polaris, eles são personagens protagonistas da história e têm participação muito ativa. Além da Blink, que aparece no Dias de um Futuro Esquecido. Mas ela praticamente não tem falas no filme, mas nessa série ela tem uma participação muito ativa. Eu particularmente gostei da primeira temporada. Eu não vi tudo. Eu vi praticamente tudo, eu gostei. Eu tenho que terminar de assistir essa série, que estava muito boa. Não sei a segunda temporada, mas fica aí a dica para vocês. E, obviamente, se fez tanto sucesso em quadrinhos e filmes, séries, animações, com certeza iria para jogos também. E os Mutantes têm uma gama de jogos enorme. Eu vou citar aqui alguns para vocês, porque a lista é muito grande, mas eu vou só citar eles aqui. Pelo menos para quem não conhece, também poder procurar para poder jogar depois. E para aqueles que já conhecem, matar a saudade, né? Ver assim, caramba, eu joguei esse jogo. E eu vou deixando aqui as capas de cada um deles. Neste caso, nós temos X-Men, X-Men Mutant Apocalypse, X-Men Children of the Atom, X-Men 2 Clone Wars, que esse aí eu joguei pro Mega Drive. É bem difícil. Sinceramente, chama bem difícil. Mas era legal que você podia trocar de personagens. Você trocava eles para cada fase do jogo. Era bem legal. Você tinha que montar boas estratégias. X-Men Mutant Academy, X-Men Mutant Wars, X-Men Mutant Academy 2,
X-Men vs Street Fighter, X-Men Next Dimension, X-Men Legends, X-Men Legends 2 Rise of Apocalypse. E sim, todos eles estão com esses nomes em inglês. Fazer o quê? Mas foram... Além desses, tem outros jogos também. Mas acredito que esses sejam os mais fáceis de se encontrar para quem quer jogar, tal, matar a saudade. Provavelmente você acha na internet para jogar como emulador. Ou, se você quiser, pode comprar também. Caso você tenha o console, também não deve ser muito difícil de achar. Tem muitos lugares que vendem as fitas ou CDs mesmo para computador, em alguns casos. Tem também aqueles jogos retrô, que provavelmente vem com alguns desses jogos. Então, fica aí a dica para vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de comentar, compartilhar esse vídeo e de deixar o seu like, que ajuda muito aqui o canal. Deixe aí nos comentários, vocês gostavam mais de consumir no universo de X-Men? Eram os livros, as animações, os quadrinhos, a série? Deixa aí nos comentários, vamos bater um papo. Que é sempre legal falar do universo de mutantes. Fiquem ligados que no canal vai ter muito conteúdo ainda de X-Men, beleza? Um forte abraço para todos, a gente se vê na próxima e boas leituras para todos nós. Valeu!